Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é sexta-feira, dia 23 de janeiro de 2026. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã. Uma pergunta que muitas pessoas fazem é a seguinte: por que Deus não fala com a gente nos dias de hoje da mesma forma que ele falava na Bíblia? Ou seja, por exemplo, as Escrituras relatam que Deus falou com Moisés claramente, com uma voz audível, como a minha voz que você está ouvindo neste exato momento. A Bíblia fala que Deus falou com Abraão. Abraão, olhe para o céu e conte as estrelas e tal. Por que Deus não fala desse mesmo jeitinho? Agora, no século XXI, o que mudou? É uma pergunta excelente. E parênteses aqui, meu irmão, minha irmã. Não é pecado, não é errado questionar, se fazer perguntas nesse sentido. Porque muitas pessoas ficam com medo de, não, se eu questionar a palavra é pecado, isso é um sacrilégio contra Deus. Nada disso. Deus não nos pede uma fé cega, irracional. A problemática é só nós questionarmos e não buscarmos resposta. Tipo assim, levantamos um problema e não vamos atrás da solução. Aí aquela pergunta vai ficar na nossa cabeça, vai gerar dúvidas e vamos ficar a ver navios, porque não fomos atrás da resposta. Enfim, então não é errado se fazer perguntas. E para essa pergunta que eu mencionei agora há pouco, há uma resposta sim. Talvez você mesmo já se perguntou isso. Por que Deus não fala comigo da mesma forma que ele falou com Moisés? Aí muitas pessoas podem achar que a resposta é a seguinte: mas Moisés era Moisés, Moisés era o cara, Abraão era o cara e tal. Meu irmão, minha irmã, a Bíblia simplesmente nivela todo mundo. O apóstolo Paulo escreve na sua carta aos Romanos: todos pecaram, todos. Não é só um, não é só outro, todos. E destituídos estão da glória de Deus. Não há ninguém que faça o bem, não há ninguém que busque a Deus. Paulo coloca todo mundo no mesmo barco. Inclusive, ele fala, na sua carta aos Gálatas, que Abraão não foi salvo porque ele era especial, não foi salvo porque ele fez boas obras, não. Paulo diz que Abraão foi salvo pela fé.
Gálatas capítulo 3, versículo 8. Ou seja, todos estão no mesmo barco, mas somos justificados mediante a fé que imputamos no sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Então, o argumento que Deus falava com Moisés diferente, porque Moisés era especial, Abraão era especial, não, nada disso. Tanto é que Tiago também diz, na sua epístola, que Elias, o grande profeta Elias, que fez fogo cair do céu, que fechou o céu também, em dado momento, para não chover. Esse mesmo Elias, Tiago disse que ele era homem como nós, sujeito às mesmas paixões. Então, qual é a resposta, afinal de contas? Bom, a questão é a seguinte, chega de suspense, chega de mistério, não é? Deus pode falar sim conosco da forma que ele falava na Bíblia. Não há nada que seja impossível para Deus. Todavia, meu irmão, minha irmã, o problema é que muitas vezes nós queremos colocar Deus dentro de uma caixinha. Em outras palavras, nós queremos e esperamos que Deus fale conosco, mas do nosso jeito, conforme a nossa expectativa. Esperamos que Deus vai falar conosco, abrindo o céu, e uma voz grossa virá dentre as nuvens, se dirigindo à nossa pessoa. Deus pode fazer isso? Pode. Mas significa que Ele vai fazer? Não. Deus tem várias formas de se comunicar conosco. É por isso que a Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Eu vou te dar um exemplo. Lá em 2019, eu fui fazer um evangelismo dentro do ônibus. Eu estava juntamente com um amigo. Decidimos fazer este evangelismo. E à medida que eu pregava no ônibus, em dado momento, eu tive uma visão. Eu vi uma chapa de raio-x, uma radiografia de um cérebro, ok? Então era uma radiografia que tinha a imagem de um cérebro. O que isso significa num primeiro momento? Praticamente nada, não é? O que significa um raio-x de um cérebro? O que dá para interpretar de maneira conclusiva disso? Nada. Só que o mesmo Deus que me deu a visão também me deu a explicação da visão. E aí Deus falou comigo o seguinte, que ali dentro daquele ônibus havia uma pessoa que tinha enxaqueca crônica. E essa pessoa já tinha ido no médico, já tinha tomado os remédios, só que essa enxaqueca não foi curada. E ela convivia com isso. Só que naquele dia, Deus queria curar essa pessoa. E assim foi, meu irmão, minha irmã. Depois que Deus me falou isso, eu fiz um apelo dentro do ônibus. Olha, tem uma pessoa aqui que tem enxaqueca crônica, ela foi no médico, não resolveu. Quem é você? Deus quer te curar hoje. Ninguém falou nada, ninguém se manifestou. Perguntei pela segunda vez, ninguém se manifestou. E aí Deus falou comigo de novo. Deus me mandou pegar a minha carteira no meu bolso e pegar o primeiro dinheiro que eu visse na minha carteira e oferecesse esse dinheiro para as pessoas que ali estavam no ônibus. E perguntasse se as pessoas preferiam o dinheiro, se essa pessoa, no caso, melhor dizendo,
que tinha enxaqueca crônica, preferia o dinheiro ou preferia a cura? E aí eu obedeci a Deus, peguei a minha carteira, abri a carteira, e eu não lembro se era uma nota de 20 ou de 50, mas seja um, seja o outro, eu peguei esse dinheiro com dor no coração, porque eu era recém-casado, então qualquer dinheiro me faria muita falta. Mas eu falei, cara, Deus falou, tem que obedecer. E eu falei exatamente isso. Olha, você que está me ouvindo, que é essa pessoa, eu tenho certeza que se eu estivesse aqui oferecendo dinheiro, você iria pegar na hora. Se eu perguntasse aqui, quem quer dinheiro? Quem quer essa nota aqui? Tal, você na hora, eu quero tal. Mas eu tenho algo melhor do que dinheiro para você hoje. Porque se eu te der esse dinheiro, vai me fazer muita falta. Mas eu falo como o apóstolo Pedro neste momento. Eu não tenho prata nem ouro, porque de fato eu não tenho. Esse dinheiro vai me fazer falta se eu te der. Mas o que eu tenho eu te dou. E o que eu tenho para você hoje é a cura da sua enfermidade. Então, em nome de Jesus, você que é essa pessoa, se manifeste. Eu acabei de falar isso, meu irmão, minha irmã. E uma mulher lá atrás, no fundo do ônibus, em lágrimas, chorando muito, levantou a mão e falou que ela era essa pessoa. Eu fui lá, orei por ela, ministrei a cura e logo depois eu perguntei, e aí, você está sentindo alguma coisa? Você foi curada? E ela confirmou que ela foi curada. Moral da história, por que eu estou te contando isso? Porque Deus falou comigo, não com uma voz grossa, não enviando um anjo, mas Ele me deu uma visão que no primeiro momento não tinha nada a ver. E depois Ele me explicou a visão. Deus pode falar conosco da forma que Ele quiser. A Bíblia relata no livro de Números, capítulo 22, versículo 28, que Deus falou com um homem chamado Balaão através de nada mais, nada menos do que uma mula. A Bíblia diz que o Senhor fez com que a mula falasse para Balaão: por que é que você está me batendo? E a mula falou isso depois de Balaão ter batido nela pela terceira vez. Então olha só o que a Bíblia está nos dizendo, que Deus usou uma mula para falar com alguém. Ah, por que Deus mesmo não falou diretamente com Balaão? Por que Deus não falou com a própria boca, com a própria voz, com Balaão, assim como ele tinha feito com Moisés? Porque Deus fala conosco da forma que Ele quiser. Ele poderia ter falado diretamente com Balaão, mas ele preferiu falar através da mula. O que eu quero te dizer hoje, meu irmão, minha irmã, é que talvez você esteja pedindo uma resposta de Deus. Talvez você esteja esperando Deus falar com você. E talvez Deus já esteja falando com você através de inúmeras situações. Porém, você não está percebendo isso porque você idealizou a forma que Deus vai falar com você. Talvez você está esperando Deus enviar um anjo, ou Deus enviar uma pessoa especial, ou Deus falar com você com uma voz grossa, audível, do jeito que Ele falou com Moisés, segundo os filmes retratam. Não, às vezes Deus, assim como Ele usou a mula para falar com Balaão, Ele vai usar coisas simples, coisas até surpreendentes para falar com você. Quem sabe Deus não esteja falando com você, não esteja te dando uma resposta através, por exemplo, desta mensagem do Café com Fé. Deus fala, isso é fato. O mesmo Deus da Bíblia que falava com os seus, continua falando hoje. Porém, nós precisamos estar atentos e não colocar Deus numa caixinha e entender que Ele fala conosco através de inúmeras situações. Amém? Não idealize a forma que Deus vai falar com você. Esteja atento, porque Ele pode usar uma situação, Ele pode usar uma pessoa, Ele pode usar, enfim, o que Ele quiser para falar com você.
Amém? Se você foi edificado, abençoado com essa mensagem de hoje, não esquece de deixar a sua curtida, porque isso ajuda a fazer com que a mensagem chegue até mais vidas. Que o Senhor te abençoe grandiosamente e até a próxima.